preparação para a batalha espiritual. Olha, está demais hoje a nossa live. A Bíblia fala para a gente estar atento e vigilante com todas as astúcias do inimigo. E no livro de Neemias, que nós estamos estudando, a gente está aprendendo essas estratégias. Está atento aos desafios, críticas que acontecem na nossa caminhada, na nossa construção de vida. Então a gente está aprendendo com Neemias. Seja muito bem-vindo, bom dia. Vem com a gente nesse devocional. A gente está fazendo todos os segunda, quarta e sexta, né? Segunda, quarta e sexta nós estamos no devocional bíblico. E hoje, nessa semana, né? Durante esse mês, nós estamos estudando o livro de Neemias. Estou trazendo aqui um aprendizado, uma aplicação, né? Para a nossa vida diária. Seja muito bem-vindo, Juliana. Deixa eu colocar você aqui. Olha, tá incrível, gente. Eu fico assim, meu Deus, quanto aprendizado. A gente precisa realmente estar atenta à palavra, né? Todos os dias, para a gente poder aprender. Então, bem-vindo ao nosso devocional. Você que está aqui ao vivo no Instagram e você que está vendo pelo YouTube também. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional bíblico. Estamos desde o início de janeiro, né? Estudando a palavra de Deus. E já estamos bem adiantados. Porém, eu sempre trago aqui uma reflexão de um dos capítulos, de um dos livros, mas a gente está indo embora, tá? Já estamos bastante adiantados. Nós temos nossa planilha aqui, ó, para ir seguindo. Tá bom? 6 e 7, nós já estamos aí em Salmos, né? Quem está seguindo a sequência, já estamos bastante adiantados. Agora, não se preocupe, vai lendo no seu tempo. A média que nós propomos no início é 7 capítulos por dia. Mas se você estiver lendo 3, você já vai estar lendo bastante coisa para a gente manter, né, a nossa alimentação espiritual. Bem-vindo, Patrícia, Isabela, Cristina. E já vai estar bem adiantado, né? Mas eu quero trazer a reflexão de Neemias, que a gente está agora no capítulo 3 da reflexão, tá? Deus abençoe Beatriz, Deus abençoe nossas irmãs que estão entrando. Olha, eu meditando aqui no capítulo 3 e 4, bastante coisa pra gente aprender. Deus abençoe, Deus abençoe. Bom dia, bom dia. Vamos orar então pra gente já começar. Pai, nós queremos te glorificar por essa manhã tão preciosa que o Senhor está nos dando, Senhor. Essa manhã de leitura da palavra, de aprendizado, Senhor, de alimento, porque ela é um pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. E eu te agradeço por esse pão, por esse alimento. Muito obrigado, Jesus. Peço agora para cada irmão que está entrando, tanto no ao vivo quanto no YouTube. Deus, que o Senhor venha abençoar, que essa palavra venha encontrar, Senhor, o propósito pela qual ela está sendo, Senhor, ministrada hoje nos corações. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Amém, amém. Bom dia, queridas, bom dia. Olha, você que está lendo, está acompanhando a gente aí nessa jornada, já estamos caminhando, né? Caminhando. Não deixe de ouvir todos os dias. Ouça a palavra. Se você não puder ler, ouça, como eu tenho ensinado aqui, né? Tem aplicativo de Bíblia, você coloca lá, começa a ouvir a palavra, tá? E vai meditando. Já estamos aí caminhando. A proposta é lermos em 6 meses, mas não tem problema se você passar um pouquinho. O importante é que você, todos os dias, tenha acesso à leitura, a ouvir a mensagem, a palavra de Deus, tá? Bom dia, Grazi, Deus abençoe. No livro de Neemias é onde a gente está fazendo a nossa meditação, o capítulo 3, e vou tentar entrar também um pouquinho no capítulo 4 hoje. O que o capítulo 3 está trazendo pra gente? O coração desse capítulo é a unidade na construção. Então a gente vem falando sobre a história de Neemias, fazendo um paralelo para os intercessores, para quem trabalha com intercessão, para quem é uma pessoa que ora. Você não ora? Da sua casa, da sua família. Então, aqui você tira lições para isso, tá?
Bom dia, queridas. E no capítulo 3, o que está acontecendo aqui agora? Nós falamos que Neemias pediu lá a carta de autorização ao rei Artaxerxes, ele saiu, né? Ele apareceu na presença do rei, o rei perguntou o que ele tinha e ele falou que ele precisava ir lá construir. Lembrando que ele era um prisioneiro, né? Ele estava no cativeiro, trabalhando, né? Sendo funcionário, né? Do rei. Então, mas Deus estava com ele, porque quando Deus tem uma missão para nós, nada impede, mas a gente tem que agir. Aqui mostra que ele agiu, a ação, né? E no capítulo 3, ele fala assim, já no finalzinho do 2, ele fala assim, Neemias 2 no finalzinho, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Então, quando você está numa missão que você já entregou na mão do Senhor, você já orou, lamentou, chorou, já pediu perdão, já se humilhou, confessou seu pecado, né? Você já trouxe tudo diante de Deus, abandonou, ok. Aí ele fala aqui, ó, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Agora é com Deus, né? Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Vamos embora, agora a ação. Então, olha para dentro da tua casa, olha para tua família, olha para tua história, para tua igreja. O que a gente tem que fazer aqui agora? Já oramos, jejuamos, pedimos perdão, já resolvemos, já confessamos. Agora, o que a gente tem que fazer? Senhor, por onde a gente tem que começar? É remover alguma coisa? Né? Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Reconstruir algo, gente, é muito mais difícil do que construir, certo? Pensa assim num terreno que você tem, receber um terreno, nossa, vou fazer os fundamentos, você tem toda a noção do que você vai fazer ali desde o início. Agora, reconstruir algo que está em ruínas, só a graça, tá? Então, requer muita resiliência, requer muito preparo e paciência para você poder ir reconstruindo algo, mas vale a pena. Aqui ele fala que o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Tua parte tu fez, agora espera que o Deus do céu fará com que você seja bem-sucedido, tá? Nós, seus servos, vamos nos preparar e recomeçar essa reconstrução, mas não tem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos agora fazer tudo o que tem que ser feito. Então o sumo sacerdote, Eliasibe, se levantou com seus irmãos e reconstruíram o portão, as portas das ovelhas. Então cada um, gente, foi designado para uma ação aqui, a gente aprende, né? Então eu falei que o coração desse capítulo, Ui, Jesus, desculpa, gente. Falha aqui na minha... Vamos lá. O coração desse capítulo, preste atenção, é a unidade na reconstrução. Perceba algo, você não vai fazer nada sozinho, tá? Dentro de uma batalha espiritual, dentro de uma reconstrução de algo, sempre você vai precisar de alguém, né, que esteja intercedendo com você, um grupo. Se é na igreja, separa nem que seja 1 a 2 pessoas, mas é importante nessa reconstrução, tá? Você ter um mentor, ter uma mentora para qual você possa conversar, pedir orientação, né? Olha, eu tô para tomar uma decisão, tô para fazer isso. Vai no pastor, vai na pastora, vai em alguém que você confia. E nesse processo precisa de pessoas, né, para estar te ajudando. Foi o que aconteceu aqui. Eles partiram para a ação. Ó. Então, no 4, reconstrução dos muros de segurança da alma é um trabalho corporativo. Unidade exige humildade. Então, nesse capítulo, somos apresentados a um cenário que inspira, né, cooperação, compromisso comunitário. Cada grupo familiar e indivíduo é citado, contribuindo com a reconstrução do muro. Quando você lê aqui os capítulos, você vai ver cada grupo de família, né? Olha, Eliasibe se levantou com seus irmãos
e os sacerdotes reconstruíram a porta das ovelhas. Eles os consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre. Aí depois vem ao lado, aí vem outros nomes aqui, ó. Os filhos de Azená reconstruíram o portão dos peixes. Então mostra que numa construção sempre você vai precisar de união, unidade. Não consegue fazer nada sozinho, gente. A gente vai tentar, às vezes a gente não quer se expor, às vezes a gente não quer falar, às vezes a gente não quer... Mas olha, Deus vai te mostrar alguém, Deus vai te mostrar um ministério, uma pessoa que vai construir junto com você ali, vai te ajudar. Muitas pessoas que já passaram aqui pelo mapeamento espiritual, né, pelo aconselhamento, que me procuraram, que estavam pensando, né, em reconstruindo muitas coisas na sua vida que estavam fora do lugar. E aqui a gente foi ajustando através da palavra, através do conhecimento, do direcionamento, e foi bênção para a vida dela. Então, entenda isso. Aqui o coração desse capítulo é a unidade na reconstrução. Então, esse capítulo ele também ressalta a importância da união em torno de um propósito comum. E como cada pequeno trabalho, por menor que pareça, é fundamental para o sucesso. Tá? Então, olha como Deus, nós aprendemos aqui dentro desse capítulo. Tá? E essa unidade na construção, quando você vai vendo aqui outras pessoas que estavam envolvidas, pessoas daquela região, né? Ele foi pegando famílias por famílias, vamos reconstruir aqui. A unidade na reconstrução é evidenciada pela diversidade de papéis desempenhados. Então, desde os sacerdotes até as famílias e trabalhadores comuns, todos se enganjaram com dedicação, mesmo que em diferentes seções do muro. Percebe aqui? Sacerdotes, menores, maiores, se envolveram. Então, quando a gente traz isso também para dentro da nossa construção dentro da igreja, né? Todos os membros, são importantes. Então, não adianta eu botar um peso só em um grupo. Todo mundo é importante se envolver, né? Sempre nós, na construção da igreja, aí eu falo na questão espiritual e na questão até mesmo de necessidade de mão de obra, né? Eu e meu esposo sempre nos colocamos à disposição, sabe? Quando a gente chegava na igreja, né? Teve igreja que a gente chegou, que eu identifiquei que precisava, né? Além da questão espiritual, precisava de uma organização e limpeza, sabe? Tava assim, uma situação bem desagradável. Tinha muito acúmulo de coisas, muitas sujeiras, muitas coisas fora do lugar, sabe? Foi assim, uma reconstrução de muro mesmo. E aí a gente identificou, né? Eu e meu esposo, a gente foi igual a Neemias, andou, olhou o muro, identificamos a necessidade, falamos, vamos ter que botar a mão na massa aqui. E aí a gente convocou, né? Os líderes de departamentos, convocamos as pessoas, falamos, olha, vamos lá, vamos fazer um mutirão aqui. Nós temos necessidade de fazer uma obra aqui. E aí pegamos, faxinamos, peguei banheiro, faxinei, aí o pessoal ficava olhando pra gente, né? Porque geralmente, né, pastores, líderes, mas a gente entendeu que era necessário botar a mão na massa, né? E com eles. E ali a gente lavou, limpou, e tinha um quartinho lá que tinha coisas acumuladas, a gente tirou tudo, que não prestava, jogou fora. Então, assim, a limpeza começa no físico. A limpeza começa no físico, tá? Neemias foi ali, ó, construindo o quê? O físico. Era um muro. Todo mundo participou. Depois vinha a parte espiritual. Então, é necessário unidade nesses momentos. Então, ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue nada sozinho. Tem um grupo, você precisa ter pessoas ali e trazer a responsabilidade para todo mundo. Quando é questão de igreja, né? Da família. Vamos juntos, gente. Vamos sentar aqui, vamos identificar o problema na nossa casa. E agora vamos lá. Cada um tem um papel aqui. Marido, a Bíblia fala do seu papel.
Seu papel é proteção, é direção, é posicionamento. Dar direção nessa casa para esses filhos. Chamar, conversar, alinhar eles. Mãe, você tem o papel ali de cuidar. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, ver o que está faltando, né? Na limpeza, na organização também. Filhos, obediência, submissão aos pais. Então a casa tem que ser alinhada, né? Então o muro, essa construção, ela mostra muitos lugares que a gente precisa estar em observação. Amém? Deixa eu ver aqui, Eliane, bem-vindo, Tereza, Edson Santos, sejam bem-vindos todos vocês. Voltando aqui na nossa meditação. Então, o que a gente aprende no capítulo 3? Trabalho em equipe. Assim como os israelitas se uniram para reconstruir os muros, nós somos convidados a cultivar uma cultura de colaboração em nossas comunidades, famílias, ambiente de trabalho. Identifique como você pode contribuir com o seu dom e habilidades para um objetivo comum, né? Valorizando a participação de cada membro. Então, cada um de nós, gente, quando chega numa igreja, nós não estamos ali apenas só para se receber. Você tem algo que Deus te deu. Você carrega algo. O que você carrega de dom que você pode contribuir? A gente vê aqui na construção do muro que cada um tinha um dom. Um ergueu a porta, o outro a porta da ovelha, a outra a porta... E foi embora, ó. A porta... O portão dos peixes. Colocaram as vigas, os portões nos lugares. Amém? Isso mostra unidade. Agora, quando a igreja está desunida, quando tem divisão, gente, Deus não opera, né? Reino dividido prospera? Não prospera. Agora, se estiver unido, prospera. Eu lembro que quando a gente chegava nas igrejas, que eu fazia esse reparo, né? Dava aquela olhada para ver como é que estavam as questões da igreja, todos os sentidos, né? Material e espiritual. Então, antes de eu ir para o espiritual, eu fiz muitos, quem me acompanhou aqui, nós fizemos muitas orações territoriais lá. Então, antes de eu ir para esse lugar, eu reparava o que estava fora do lugar, né? Os bancos, assim desune, assim vai unir mais. Então, esse olhar, né, faz com que a gente repare as coisas e conserte as coisas. E aí depois você vai ouvindo as pessoas, você vai botando no lugar, né, aquilo que precisa ser colocado, que Deus vai te ministrando. Depois você vem chamar a presença de Deus e trabalhar o espiritual. Então, não adianta chegar botando fogo, né? Vamos orar, vamos bradar na terra. E o físico está todo ruim. Peraí. Então, Neemias chega arrumando a casa, arrumando os muros, para poder construir as coisas, tá? A gente aprende aqui também, dentro dessa reconhecimento da importância de cada papel. Nenhum trabalho é insignificante quando todos contribuem. Então, isso já falei aqui. Valorizar suas responsabilidades, por menores que pareçam, né? E isso fortalece o espírito de equipe e sensação de pertencimento. Eu lembro que quando a gente reunia o povo para fazer esses mutirão na igreja, né? Eles vinham e cada um a gente distribuía uma tarefa que tinha habilidade em alguma coisa. Você, eu gosto de pegar nessa parte aqui, então vai lá, eu aqui. Então, assim, a gente vê como as pessoas se sentiam úteis, né? Para poder fazer algo na casa de Deus. E assim em qualquer lugar, tá? Outra coisa que a gente aprende no capítulo 3 é a cultura de apoio e solidariedade. Estimule a comunicação aberta, então o suporte, né? Então na igreja, na comunidade nossa, nós precisamos estimular isso, tá? Busque maneiras práticas para ajudar aqueles que ao seu redor estão ali contribuindo, né, para o bem comum. Então, muita coisa a gente aprende nesse capítulo de Neemias, tá bom? Glória a Deus. Unidade. No capítulo 4, né, vamos entrar aqui no capítulo 4,
Agora a gente aprende algo também aqui que você precisa aqui entender. Observarmos a crescente oposição do inimigo. Então você está num grupo, você trouxe um alinhamento para a igreja, um alinhamento na sua casa, um alinhamento no teu trabalho, preste atenção. Vai levantar oposição. Tá? No capítulo 4 a gente aprende sobre isso. Observarmos a crescente oposição dos inimigos à reconstrução do muro de Jerusalém. Líderes como Sambalate e Tobias conspiraram contra o projeto, zombando, ameaçando os trabalhadores. Vai ter sempre um disse-me-disse por aí, quando você começa a fazer uma obra dentro da igreja, que o outro não fez. E Deus está te levantando para construir aquele muro. Ah, chegou, está fazendo, está acontecendo. Ei, aqui você agora tem que aprender estratégia de guerra, de oposição, tá? Esse capítulo ele vai nos ensinar que a oposição, os desafios fazem parte de qualquer grande projeto. Mas você precisa entender que a combinação de oração, vigilância e ação determina. Pode superar qualquer adversidade, tá? Então Neemias demonstra liderança ao inspirar o povo a não se intimidar diante dos inimigos. Vamos ler aqui no capítulo 4? Olha só. Então não pensa que é molezinha, Deus está contigo, tá? Deus te deu a visão, te deu, mas exige preparo, né? Esses dias eu estava falando com uma irmã, ela falou que tem medo do chamado, de ação, do chamado, de não dar conta, de morrer no meio do caminho. Eu falei assim, tá, por que você tá com medo? Já parou para pensar? Eu falei, me define esse medo aí. Porque o que falta muitas vezes na gente é isso aqui, é preparo. Neemias se preparou. Desde lá do capítulo 1 eu tô falando para vocês sobre a preparação dele. Ele não veio assim de qualquer maneira, ele veio preparado. Então, às vezes, é preciso fazer um seminário, né, sobre aquilo que Deus te chamou, buscar ajuda em pessoas que já estão nessa caminhada, mentores, líderes, conversar com um, conversar com outro, comprar livros, estudar a palavra, preparar. Aí você não vai ter medo, porque oposição terá. Oposição terá sempre. Em qualquer circunstância e trabalho que você for levantar. Então, nesse capítulo agora do 4, precisa ter essa combinação de oração, vigilância e ação. Então, Neemias demonstra liderança ao inspirar o povo a se não intimidar diante do inimigo, mantendo a fé em Deus quando tomava medidas práticas para proteger e continuar o trabalho. No capítulo 4, deixa eu ler aqui com vocês. Ele fala algo interessante. Amém? Glória a Deus, a paz. Quando Sambalate, presta atenção, ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha. Ouviu. Porque vai chegar. O que você está fazendo vai chegar nos ouvidos das pessoas, tá? Ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Tem alguém assim parecido por aí? Gente, o que mais eu já vi isso acontecer e já vivenciei isso. Pessoas que não estão com você, não estão dentro do projeto, e que estavam perturbando, que estavam destruindo os muros, e você chega para construir esse muro, reconstruir, e eles ficam de fora e ficam zombando, malhando, falando mal. Mas o problema não é eles, o problema é você estar preparado. Muitas vezes a gente cai na armadilha do diabo, cai na armadilha desse Sambalate, porque você não está curada, eu não estou curada. Não estou com estratégia, não estou com preparo para isso. E aí a gente cai na briga, cai na confusão. Continua no teu projeto, no teu propósito. Então,
eles se indignaram e olha o que eles falaram. Começou a zombar dos judeus na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Então muitas pessoas vão falar assim, quem é você? Da onde você veio? Você não tem nome, você não tem isso, você não tem influência. Mas o que você carrega, eles não sabem. Eles não sabem o que você está carregando. Porque olha que o Neemias falou, Deus do céu irá conosco. Ele já estava com toda a base estrutural ali para estar ali. Mas a oposição vai sempre existir. Então talvez você esteja ouvindo uma palavra de zombaria, né? Talvez é para você isso aqui. Talvez você esteja ouvindo uma palavra de zombaria, alguém está zombando daquilo que você está fazendo, não está dando fé. Mas ó, foco no propósito. Foco no propósito. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Fala aí pra mim, gente. Escreve aí. Pode interagir. Enquanto a gente está aqui no ao vivo, você pode interagir. Foco no propósito. O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. Então, gente, ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Aí Neemias falou, faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faz com que sejas despojos numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada, até a metade da sua altura. Ei, é oração e ação. Você está sendo paralisada pelo que os outros estão falando de você? Então volta lá os capítulos que eu falei desde o início de Neemias. Está gravado aqui no YouTube. Volta lá no primeiro, no segundo, para você entender que tem um preparo para isso. Então eu falei para essa irmã, se você não tiver preparo, você vai ter medo mesmo. Você vai desanimar, vai desistir. Entendeu? Vai desistir. Então, essa oposição, os desafios fazem parte de qualquer grande projeto. Essa narrativa reforça que mesmo quando somos alvo de críticas e ataques, a união, a confiança em Deus pode nos fortalecer para enfrentar as dificuldades e avançar. Entende isso? Então não tenha medo da oposição, mas para você não se enfraquecer com a oposição, oração, jejum, vida jejuada, você tem que ter. Então se você está num grande projeto, se você está numa grande obra na igreja, na tua casa, no teu trabalho, seja onde for, não tem como. É forte. Vai vir, gente, em qualquer circunstância. Pequena, média, grande. Principalmente no início. E irmã Thalita, mas essa oposição vai ser alguém que do nada vai vir e vai falar, não, é gente de dentro da tua casa. É gente de dentro da tua igreja. Senta contigo. É gente de lá de dentro que estava fazendo oposição para eles. Entende, gente? Desanimando o povo na construção do muro. Vocês estão pensando que vocês são o quê? Não vai nada para frente. Aí vai lá, fala mal de você para um, fala mal do outro. Aí vai lá na liderança, né? Vai lá no pastor, presidente, olha, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E tudo isso aí eu sei como que funciona. Mas ó, foco no propósito. Deus está no comando das coisas, tá? Equilíbrio. Aí olha só, aqui no capítulo 4 ainda. Aí Neemias orou, ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Então, falou mal, criticou, levantaram contra você, vai pro teu quarto de guerra.
problema é que muitas vezes você não tem um quarto de guerra. Vai pro teu cantinho de guerra de oração. Senta lá e fala: Deus, olha aqui, Senhor. Estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão falando aquilo outro. Meu Deus, tem misericórdia. Como que a gente age aqui, Senhor? Me dá sabedoria, Senhor. Cuida da minha cabeça, cuida das nossas emoções. E aí você pega a estratégia com uma pessoa que você conhece, vai lá na palavra, vai lá nos livros. Deus, o que eu faço? E Deus vai te dando as orientações. Entendeu? Isso é sério. Então, senão você para no caminho, porque se você está em construção, tem oposição, tá? Ele fala aqui, no versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ei, você que tá aí, ó, como líder, pai, mãe, ou casa, ou igreja, ou trabalho, o povo tinha ânimo. Por quê? Porque tinha um líder. Tinha um líder confiante. E ele já tinha preparado esse povo. Falou: vamos embora, deixa eles falarem. É um líder que está ali presente. Um líder que ora. Um pai que está presente. Uma mãe que está presente. Vamos embora, gente. E ali você está trazendo as estratégias, está orando junto com eles. Tá? Então, assim, dentro do nosso ministério presencial, o tempo que a gente exerceu, nós éramos muito presentes. Porque a presença de um líder encoraja as pessoas a continuarem ali naquela ação. Se não tiver, irmã, deixou na mão, mano, não é a mesma coisa. Para com esse negócio. Se você não tem chamada para liderança, para pastorear, gente, vai fazer outra coisa que você tem. Mas não larga lá na mão dos outros e fala assim: ó, vai indo aí, hoje eu não posso, amanhã eu vou, amanhã eu não venho. Não faço isso não. Porque vai entrar oposição lá, os seus liderados ficam brigando um com o outro, sem uma direcionamento ali. Sabe? Então os pastores, líder de departamento, líder de pequeno grupo, precisa estar presente. Porque o sambalate aparece no meio do povo mesmo, crente mesmo. E você precisa estar ali para animar, olha só. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Estavam animados. Mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, e os amonitas, e os adotitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Ficaram irados. Entendeu? Então aquele grupo que tá lá pelejando com você, se você permanecer firme, com estratégia, com amor e mesmo tempo com posicionamento, uma hora eles vão irar e não vão conseguir ficar ali mais. Entendeu? Porque a obra é de Deus. Então eles ficaram irados, porque tipo assim, poxa. Então, gente, sempre lembrando que não é pelo seu conhecimento, é pelo conhecimento da palavra. Então, todo lugar que eu chegava para poder liderar, eu fazia o quê? Mãe, vamos fazer uma reunião e eu vou trazer uma palavra para vocês. Já tinha estudado, já tinha experiência, tinha a experiência de seminários, cursos que eu fazia. Eu falava: irmã, vamos fazer uma palavra aqui, uma reunião, e trazia ali um estudo, um ensino. Ali, os Sambalates, os Tobias já começavam a ficar preocupados. Por quê? Porque geralmente a palavra tocava neles. Tocava neles. Então você não tem que falar nada de você tem que falar o que está na Bíblia. Entendeu? Você tem que falar o que está escrito. E aí eles ficaram irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Tá entendendo? Vamos criar uma confusão. E criavam confusão, irmão. Só que eu tava ali, ó, na minha posição com Deus. É fácil? Não. Exige muita graça e misericórdia de Deus na tua vida? Sim. Dá vontade muitas vezes de desistir? Dá.
Mas enquanto eu não cumpria aquele propósito, eu estava ali. Era um desafio, entendeu? Então é isso que você precisa entender. Precisa de preparar antes. Todo lugar que você entrar vai ter um desafio. Então, olha, todos se ajuntaram de acordo e viram atacar Jerusalém e criar confusão. A gente está aqui na Bíblia. Então é diferente no dia de hoje? Eu pergunto para você. Ai, você que frequenta uma igreja aí, fala para mim. É diferente no dia de hoje o que eu estou falando aqui de Neemias? Esse é o ponto, isso aí, ó. Nossa irmã está falando aqui, esse é o ponto, a oposição vem sempre. Então, olha a situação de Neemias aqui. Porém, olha o que ele diz. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e de noite. De dia e de noite. Ele botou vigilância. Então, gente, não é só orar. É ação. Vigilância, atento. No que essas pessoas estão falando. Né? No que elas estão tramando. E Deus sempre vai trazer para você o que Sanbalat e Tobias está fazendo. Quando você está na direção de Deus, vai chegar. E você consegue resolver aquilo. Olha, muita estratégia de Deus. É muita estratégia de Deus para você vencer uma quadrilha. Uma quadrilha de Sanbalat e Tobias. Sabe? Mas o Senhor é contigo, tá? Eu não sei se você está passando por alguma coisa assim, mas conversa com pessoas, com lideranças, conversa com mentores que podem te ajudar nessa estratégia. Faz preparatórios, sai para aprender, tem cursos de lideranças, cursos de pastores, como lidar em situações difíceis. Tudo isso você precisa se abastecer. Porque o que acontece muitas vezes, por conta de Tobias e Sanbalat estarem arrumando confusão e tudo mais, muitos líderes desanimam, recuam e cedem. Aí deixa fazer o que quer. Ah, não, pode ir lá, vai lá. Ah, não vou ficar lutando, não vou ficar. Aí enfraquece o grupo. Enfraquece os que estão dentro da igreja, que estão ali tentando fazer um trabalho. Entendeu? Pegou? No capítulo 4 ainda, no versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus. Ó, depois que ele viu que vieram criar confusão, ele falou, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais força e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Presta atenção aqui, olha o que o texto diz, não é eu que estou falando, a Bíblia diz. Olha o que Sanbalat falou e Tobias, a trama, ó. Os carregadores, então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais força. E os escombros são muitos. Muito trabalho, muita coisa para fazer. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Então, se não tiver uma tensão, uma oração, uma vigilância, uma batalha ali travada de oração e jejum, vai entrar no meio do povo, vai desanimar aquelas fofoquinhas, aquelas mentiras, aqueles enganos, aquelas coisas para desanimar. E vão desanimar o povo e a obra vai parar. Quantos ministérios estão parando? Quantas obras param por causa disso? Infiltração. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Começaram a botar terror. Então pus o povo por famílias
nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e as suas lanças e seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres e os magistrados e ao resto do povo: não tenha medo deles. Neemias pegou estratégia, falou assim: olha, vamos lá, fica aqui, família tal aqui, coloca a arma na mão, arco na outra, vocês vão ficar de guarda. Então tem aquela estratégia na oração: irmã, vamos fazer uma campanha, vamos intensificar a oração, vamos fazer um jejum agora, irmã, de 24 horas. Gente, quem dá a vitória é o Senhor, mas nós temos que preparar o cavalo para a batalha, tá? É o que diz a palavra de Deus. Então, depois de fazer uma inspeção, é aquele mapeamento. Converso com um, converso com o outro, o que está acontecendo na minha casa, converso com o outro, ouço um, ouço o outro. Entendeu? Aos magistrados, e aí levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenha medo deles. Lembre-se do que o Senhor, o grande e temível, lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Lutem! Então, gente, não tem moleza não, gente. É pra lutar, é pra lutar. Então, muitas vezes nós desanimamos na nossa caminhada porque não tem preparo. Aí quando eu chamo o povo, ó, vamos fazer 40 dias de jejum e devocional. Começamos em janeiro. Fizemos 40 dias consecutivos. Eu tenho certeza que você que veio, você está mais fortalecida. Muitas batalhas que você durante esse período venceu. Então eu quero convocar você, ó, vida de jejum. Hoje é segunda-feira. Se você não pode começar hoje eu estou começando o jejum. Até sexta-feira. Vamos começar um jejum junto. Para fortalecimento, para estratégia. Entendeu? Para Deus nos dar direcionamento. O jejum é para isso. Tá? Não é para salvação, não é para pedir bênção. A bênção é consequência de uma obediência. Mas o jejum nos dá condição de ouvir melhor Deus. Tomar estratégia. Então, hoje eu vou estar começando um jejum. Em nome de Jesus. Para a gente poder ficar, ó, mais alinhada com o céu, com os projetos, com as coisas que virão, tal, ter discernimento. Faz no seu tempo. Aqui eu tenho muitas lives falando sobre jejum, tem PDFs, tá? Você pode fazer jejum de 6 horas, de 12 horas, de 18 horas, 3 vezes na semana, todos os dias, da sua maneira. E faz um propósito. Deus, eu preciso de um direcionamento. Preciso resolver essa causa aqui. Pai, me dá eu vou abrir um jejum de 2 vezes na semana, 3 vezes, ou 24 horas, enfim, da sua maneira. Senhor, eu preciso de um direcionamento. Pronto. Então, Neemias, ele estava preparado para poder enfrentar isso. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos deles, olha, voltaram todos nós para muralhas. Voltamos todos nós para a muralha. Quando o inimigo ficou sabendo que os planos foram frustrados, todo mundo já estava sabendo, Neemias já tinha botado todo mundo na posição ali com a arma na mão. E assim acontece na nossa prática. Quando o inimigo percebeu que eles não teriam como avançar mais para me destruir, para destruir o ministério, para poder acabar com os que eles estavam planejando, eles saíram. Não dá pra gente... realmente vão ter que arrumar uma estratégia mais forte. Eles vão sair, tá? Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalharam na obra e a outra metade empunhava lança, escudo, arca e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Olha aí, equipe, trabalho em equipe, oração. Então, quando você chega, você prepara uma equipe de mulheres de oração, você faz uma inspeção, vê quem é que está contigo, e fala, ó, nós agora precisamos arregaçar as mangas, vamos embora. Muita coisa para fazer aqui, mas a gente vai no nome de Jesus, tá?
Isso aí. Abre um jejum e pede a Deus. Pede Ele para abrir tua visão, tua mente. Pode esperar. O Senhor vai te dar um sinal. Tá? Vai com fé. Então, gente, para nós finalizarmos aqui, quarta-feira a gente está de volta, a gente dá continuidade, tá? A gente pode voltar aqui um pouquinho. O que a gente aprende aqui com Neemias? E ele fala aqui que os carregadores que por si mesmo tomavam as cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. O que Deus quer falar conosco aqui? Eles faziam a obra que tinha que fazer com uma mão e que a outra mão estava com a arma na mão. Espada significa o quê? Palavra de Deus, conhecimento, busca, oração, jejum. E na outra, agindo, fazendo o que tem que ser feito. Tem que conversar com o marido, tem que conversar. Tem que falar com o filho, tem que falar. Tem que ir lá e desfazer aquela obra que foi feita, fofoca, desfaz. Tem que ir lá pedir perdão, pede. Tem que ir lá quitar essa dívida, resolver esse problema, resolve. Tem que buscar ajuda, busca. Então é isso. Eles botaram a arma na mão e na outra eles faziam a obra, tá? Eu disse aos nobres, os magistrados e aos restos do povo, grande e extensa é a obra. Grande e extensa é a obra. E nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúna-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Grande e extensa é a obra. Então Deus te chamou para um projeto. Tua família é teu projeto. É o projeto principal. Grande e extensa é a obra. Tá? Vai ter oposição, vai ter... Muitas vezes a oposição somos nós que precisamos curar feridas no nosso relacionamento, né? Curar da alma. Então aqui dentro da mentoria, por exemplo, nós temos várias aulas que eu trouxe da cura da alma, para você conhecer as feridas que estão dentro de nós muitas vezes, que a gente pensa que tipo assim, não, isso já resolvi, às vezes não resolveu, né? Fala-se de libertação dentro da mentoria, fala de cura interior, fala de batalha espiritual. Então assim, eu só consegui vencer muitas batalhas, quem me acompanhou, né, no presencial quando eu estava na liderança, só conseguimos vencer muita coisa por causa desse conhecimento. Entendeu? Deus foi me dando sabedoria, eu fui buscando para eu conseguir vencer as estratégias de guerra, de batalha que me apresentavam, porque senão a gente sucumbe, a gente adoece. Quantas esposas de dirigentes estão aí com depressão doente? Fala pra mim, que você conhece. Quantos líderes estão aí doentes? Ficam doentes. Entendeu, gente? Sério, né? Então, se você não buscar, como em Neemias, tapar essas brechas com conhecimento, estratégia, sempre lembrando que Deus está na frente, né? Assim, trabalhávamos na obra e metade empunhava as lanças desde o arraiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo, eu disse ao povo, cada um de vocês fique em Jerusalém com seu servo para que de noite nos sirvam de guarda de dia e trabalho. Nem eu, nem meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda, que se seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Eita glória! Cada um se deitava com a arma à sua direita. Gente, tem hora que a situação vai apertar. Tem hora que não vai dar nem para tirar a roupa. Como ele falou assim, a gente dormia com a roupa. Para não ter nem tempo de perder tempo para trocar roupa. Empunhava na mão a arma. Então, não se distraia. Não pensa que, Sambalate deu uma saída. Não! Atento. Vigilante. Oração. Faz campanha. Traz o povo. Faz estratégia. Que eu fiz de campanha na igreja. Estratégia espiritual. Não tinha como. Entende? Então vocês precisam entender sobre batalha espiritual.
Pegou, povo? Então, ó, equilíbrio em nossas vidas é fundamental não apenas confiar em Deus através da oração, mas também agir de forma sábia e preparada diante de desafios. Procura equilibrar momentos de reflexão espiritual com ação prática para superar obstáculos. Assim como o povo de Jerusalém se uniu para defender e continuar a obra, busque fortalecer os laços de colaboração com sua família, amigos, equipe. Uma comunidade unida pode transformar a adversidade em oportunidade de crescimento. Enfrenta situações adversas, mantendo a confiança de que com a proteção de Deus você pode perseverar. Resiliência diante das críticas. Preste atenção. Aprenda a não se deixar abater pela zombaria e ameaças. Use as críticas como motivação para melhorar e continuar firme em seus propósitos. Lembrando que a oposição pode ser uma oportunidade para fortalecer sua fé, demonstrar sua determinação. Como eu vivi isso aqui, gente. E vivo. Vivi, mas na prática, quando eu estava na liderança. Resiliência diante das críticas. Aprenda a não se deixar bater pela zombaria e ameaças. Tá? Então esse capítulo ele nos inspira a perseverar mesmo em meio à adversidade. Mostrando que com união, combinação de fé, oração, ação, podemos vencer os desafios. Amém? Glória a Deus. Que Deus fale melhor com o seu coração. Compartilhe essa live. Compartilhe com pessoas que você já identifica. Precisa ouvir, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós precisamos de mais inscritos lá para poder esse canal crescer e mais essa mensagem chegar para mais pessoas, tá? Compartilhe e também escreve lá, dá uma mensagem, né? Para que tudo possa fluir. Amém? Deus abençoe. Quarta-feira nós estamos de novo aqui, vamos dar continuidade. E aí vem o capítulo 4. E vamos embora. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe nossa irmã Helena, Késia, Deus abençoe, Gláucia. Reveja essa mensagem novamente, vou colocar no YouTube. Lá tem como você rever. Deus abençoe cada uma de vocês. Pai, muito obrigado por essa manhã tão preciosa de ensino, de orientação, de encorajamento. Pai, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Ajuda o Teu povo, Senhor, a perceber e a não se abater, Senhor, com as adversidades. Não se abater, Senhor, com as críticas, com a zombaria, Pai. Ajuda-nos a curar, Senhor, as nossas feridas. Porque o problema não está em nós, está naquele, Senhor, que não quer chegar, não quer, Senhor, participar, não quer sentar na mesa. Mas nós, Senhor, entendemos que é necessário passar. Mas que o Senhor nos dê sabedoria todos os dias, Senhor. Capacitação, Senhor, para poder continuar a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Em nome de Jesus, assim eu oro e abençoo todos que aqui estão, que vão entrar, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, gente. Ó, o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.